amados, sejam bem-vindos para mais uma aula da Escola Bíblica da Família. Na aula de hoje, a 11ª aula, nós vamos estudar Efésios capítulo 5, do verso 22 ao verso 33. Não entendendo um pouco, nós temos uma pergunta muito interessante, que diz o seguinte: qual era o contexto histórico? Então, na época em que a carta foi escrita, a cultura era totalmente diferente da que nós temos hoje. Havia uma depravação sexual muito grande. As mulheres eram vistas como propriedade, no primeiro momento do pai, né, quando solteiras, e no segundo momento, uma propriedade do marido, quando elas se casavam. E tanto nas culturas gregas como na romana e judaica, a mulher não possuía algum direito. Vamos agora, no Caminhando pela Palavra, para a divisão textual, que nós temos três grandes blocos. O primeiro bloco, ele fala sobre o papel da mulher na vida do casal, nos versos 22 ao 24. Nos versos 25 ao 30, nós vamos ter o papel do homem na vida do casal. E nos versos 31 a 33, a instituição que existe para sempre. Vamos para a leitura da palavra, de toda ela, e em seguida nós vamos estudá-la. Diz o seguinte, no verso 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres em tudo sejam submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também, os maridos devem amar a sua mulher, como o próprio corpo. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis que deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um, também ame a própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite o seu marido. Muito boa essa palavra. Vamos agora iniciar o nosso estudo. No verso 22, você vai acompanhar no slide, o papel da mulher na vida do casal, que diz o seguinte: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. E no primeiro tópico está escrito sobre a cultura. Diz o seguinte: é o conjunto de padrões de comportamento, crenças, conhecimentos e costumes que distinguem um grupo social. Então, para iniciarmos o estudo, nós temos que ter uma sensação, uma noção de imersão. Nós precisamos ir em Éfeso, nessa época, no primeiro século, quando Paulo escreveu, para as pessoas que ele escreveu e entender qual era a situação. Os homens, eles tinham basicamente duas mulheres. A primeira mulher era com quem ele se casava, que, como nós vimos na introdução, entendendo um pouco, ela era basicamente para procriar, ou seja, para gerar filhos, para educá-los e cuidar da casa. Já quando ele queria destinar a sua questão sexual, sentimental, afetiva, ele utilizava as mulheres da rua, as meretrizes, as mulheres da vida. E isso fere não só o entendimento dos cristãos, quanto também fere as mulheres, porque elas sabiam que seus maridos estavam tendo na rua, estavam destinando a outras mulheres aquilo que deveria ser destinado a ela. Então, quando Paulo fala que as mulheres devem ser submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, ele está lançando luz sobre o entendimento novo das mulheres que se converteram, que tiveram a revelação, o descortinar dos seus olhos em Cristo Jesus,
que entenderam o propósito da salvação, lançar e passar para elas que elas devem sim respeitar os seus maridos, porque eles têm um papel, eles têm uma função e diante de Deus eles têm uma responsabilidade. Então Paulo fala, olha, vocês têm que amar como se fosse ao Senhor. Embora ele tenha a conduta que ele tiver, você deve honrá-lo como se fosse ao Senhor. Ele traz um parâmetro de santidade, que é Cristo Jesus, e lança sobre um parâmetro de pecado, que era a conduta do homem. E no slide, o primeiro tópico, muito interessante, que nós até já iniciamos, fala sobre ensinar e orientar em meio à família falida. Então, a família, ela já estava por si só num contexto ruim, débil, nécio, tolo. E Paulo, ele encoraja as mulheres a agir de acordo com a palavra, com sabedoria, com entendimento. Embora elas estivessem recebendo muitas vezes uma coisa que era ruim, que é falta de atenção, de carinho, elas devem agir da forma correta. E ele eleva a mulher a um novo patamar. Qual é o patamar? Ele coloca a mulher num patamar de destaque, em que ela deve ser, que ela tem entendimento da sua questão espiritual, onde tem espiritualmente, emocionalmente e institucional. Guarde isso que mais para frente nós vamos abordar esse novo patamar ao qual a mulher deve ser tratada e ela deve agir. E no próximo tópico e último desse slide, fala sobre a questão de omissa versus submissa. No primeiro momento, em 2020, a gente tem o conceito de submissão como algo ruim, algo horrível, ojeriza. Mas lembra que eu falei que nós precisamos imergir nessa cultura? Então, a mulher, Paulo, quando escreve que ela deve ser submissa, para elas isso era um ganho. Ou seja, a mulher, ela não era nem submissa, ela era omissa, ela era omitida pelos homens. Ela nem sequer tinha um papel de destaque, ela não contava. Eu li em um livro que falava o seguinte, que os judeus, né, quando eles acordavam, o sentimento que tinha era que a primeira oração, eles agradeciam a Deus por estar vivo, e no segundo momento agradeciam a Deus por não ser uma mulher. Então a mulher, ela era apagada da sociedade. Ela não tinha valor e respeito, principalmente quando nós olhamos para os gregos e para os romanos. Então, quando Paulo fala sobre a mulher, para ela ser submissa, ele está trazendo à existência um papel que era esquecido, que era largado, que muitas vezes não existia. Então, não é o sentido pejorativo. Nós vamos ver agora no próximo slide, no verso 23 e 24, um pouco mais sobre submissão. E aí nós vamos entender o que realmente ele queria dizer. Diz o seguinte, no verso 23 e 24: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Então, no primeiro tópico, nós observamos que o cabeça traz honra ao corpo. Ora, se Paulo ele compara o amor e o significado que Cristo tem para a igreja como sendo sua cabeça, ele perpassa isso para o homem, em que o homem, ele é o cabeça e a mulher é o corpo, de modo que ele sendo cabeça do corpo, ele deve honrar o seu próprio corpo. Ele deve dar respeito ao seu próprio corpo. A mulher, ela deve ser respeitada e não ser deixada de lado. Nós não podemos deixar de lado a nossa mão, mesmo se a gente não gostar dela. Ela faz parte de nós. E assim é a honradez que o homem deve ter para com sua mulher. E no segundo tópico, nós observamos que a submissão, ela não é. No primeiro momento, ela não é sinônimo de inferioridade. E no segundo momento, ela não é sinônimo de obediência cega, incondicional ou racional. Observando sobre a questão da inferioridade, Deus, Jesus, ele morreu por todos os homens.
quando fala homem, a amplitude é homem e mulher. Jesus não morreu apenas pelos homens e as mulheres pegaram ali um respingozinho de salvação. Não, ele morreu por todos, tanto pelo homem quanto pela mulher. Não há nenhuma, nenhum demérito em você ter nascido mulher. As mulheres não são indignas, não são menores, até porque a salvação e a graça, ela foi para todos. Então, não é sinônimo de inferioridade. Deus ele nos fez iguais. E em relação à obediência, antes de tudo, quando ele fala que a mulher seja obediente, ela tem que, a gente tem que entender o seguinte, que a mulher ela pode ser obediente ao seu marido, mas até o momento que essa obediência, esse respeito, esse cuidado, ele não se translitere em uma insubmissão a Cristo, de modo que antes de ser submissa, estar sob a missão do seu marido, ela é serva do Senhor, ela é submissa a Cristo. Então, se em algum momento houver um confronto entre o que a palavra manda, o que a palavra nos ensina e as atitudes do seu marido para com a sua esposa, ela tem que responder, ela tem que estar ligada à missão e ao propósito de Cristo. E no último tópico, nós observamos uma observação muito importante. É uma missão. O sentido é de completude. Tanto o homem quanto a mulher, eles têm o seu papel que são interdependentes, eles são complementares, eles coadunam um com o outro. Observe que cada um tem o seu papel. A missão da esposa é sustentar a missão do marido e ambos eles devem glorificar ao Pai. Nós podemos observar o cuidado que Deus tem em dividir de forma muito sábia o papel do homem e da mulher. Não é uma disputa de quem manda e quem obedece, de quem faz A ou B, não. Cada um tem a sua responsabilidade e os dois juntos rumam para o propósito de Deus, para a vontade de Deus. Nos versos 25 e 26, e aí nós iniciamos a segunda parte do estudo, que fala sobre o papel do homem, né, do casal, né, a importância do homem para o casal, diz o seguinte, no verso 25 e 26, maridos, agora é direcionado aos homens, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então, nós podemos observar aí, no primeiro tópico, que nós podemos entender o papel do homem em 5 ações desempenhadas por Cristo. Cristo, em tudo, ele coloca para si, ele se coloca como exemplo. E nós vamos observar no primeiro momento, no verso 25, em amar. No segundo momento, entregar-se. No terceiro momento, no terceiro ponto, santificar. No quarto ponto, purificar. E no quinto ponto, apresentar. Então, Cristo, essas ações que Cristo realizou, ele está ensinando, e Paulo está passando para os homens que elas devem ser projetadas, elas devem ser absorvidas. E você vê uma setinha aí no slide, onde tem uma setinha e um pergaminho. E esse pergaminho tem letras vermelhas. Esse pergaminho representa o coração do homem. O homem ele deve escrever, ele deve guardar no seu coração tudo o que ele tem que fazer, as suas ações para com a sua esposa, que é amá-la, se entregar por ela, se necessário for, santificar. Não é que o homem vai santificar ou produzir santidade, é que a sua ação vai gerar na mulher uma oportunidade em que ela venha ser santa, ela venha estar livre de pecado, que ele não venha provocar a sua mulher e que ele venha dar meios para que essa mulher tenha uma comunhão, sua esposa tenha uma comunhão com Deus. Purificar e apresentar. Esse apresentar, ele é especial, ele tem uma conotação especial e nós vamos ver um pouco mais para frente. E ser submisso é se entregar por alguém, é o papel da mulher. Ela se entrega pelo homem. Ela destina os seus dons, o seu papel em amor ao seu esposo. Já o papel do homem que Paulo fala é amar. E amar
é se entregar a alguém. Ser submisso é se entregar por. E amar é se entregar a, ou seja, integralmente. São dois lados da mesma moeda. É uma atitude muito triste querer separar e querer dividir quem é mais e quem é menos. Os dois estão juntos. Ora, se eles estão juntos e eles são a só carne, o objetivo é um só: é agradar a Deus nos seus atos, nas suas atitudes. Vamos para o próximo verso, que é o verso 27, que diz o seguinte: para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então aqui nós vemos, no tópico que você vai acompanhar, o agir de Cristo na igreja e, por consequência, do marido na mulher. Então, quando o marido ele age de acordo com com essas cinco ações que nós observamos aí e que está escrita no coração dele, né, ele vai gerar dois aspectos muito importantes que vale a pena serem salientados: a santificação e a purificação. E essa santificação e purificação, segundo Russell Shedd, ele diz o seguinte, que a santificação é a separação completa para ele, e a purificação é a lavagem do pecado no seu sangue. E quando a esposa ela tem condições de ser santificada e purificada, isso produz nela um resultado em que nós podemos observar na letra A da apresentação, em que ela é gloriosa, ela é sem mácula, ela é sem rugas e sem defeitos. Então essa visão é apresentada para a igreja, mas ela é explanada com aspectos relacionados à mulher, porque a mulher gloriosa, sem mácula, sem rugas, sem defeitos, é uma mulher saudável, bem tratada, e assim é para a igreja também. Uma igreja santa e pura, ela é uma igreja idônea, é uma igreja que não tem pecados, é uma igreja que leva o seu povo, que cumpre o papel que é desempenhado para ela. E assim também a igreja. O homem deve amar a sua igreja. E aí entra a questão que eu falei, lembra agora há pouco? Observe o que ele diz: para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa. Então, se nós pudermos parafrasear e nós observarmos, a ideia aqui é olhar, é como se fosse olhar-se no espelho. Ora, a mulher, ela vivia omitida, vivia largada, não tinha importância para a sociedade, principalmente para o homem. Ela nem existia, na verdade, era omissa. E hoje e agora, Paulo fala que ela tem que ser amada, o homem tem que se entregar por ela, tem que ser santificada, purificada. E depois que essas cinco ações, essas quatro ações, elas são executadas, a mulher, ela muda a sua condição e ela se apresenta a si mesmo de modo que ela está olhando para si numa condição muito melhor do que a condição passada. Então aí a avaliação do passado e do presente. Assim somos nós com Cristo. Assim é a igreja. Nós antes éramos desgarrados. Nós vivíamos debaixo do pecado como filhos da desobediência. E hoje, quando nós nos olhamos no espelho, nós vemos que nós somos filhos. Nós fomos adotados, nós fomos santificados e purificados e hoje servimos a Deus. Aleluia! Que mensagem poderosa! Assim seja, as mulheres eram no passado e no mesmo passado, em Efésios, elas puderam ser tratadas com honra e com dignidade. E assim é a Igreja de Cristo, hoje em dia. Nos versos 28 a 30, acompanhe, diz o seguinte: assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Então, nós vemos que o marido é chamado para estar à sombra de Cristo no trato com a esposa. E nós temos aí um exemplo de amor sacrificial, em que, ora, se a mulher e o marido, eles são a só carne, eles são o mesmo corpo, e o homem é o cabeça e a mulher é o corpo.
O homem tem que cuidar dela para que ela venha ter uma condição ideal de saúde. Imagina, se você tem um pé e o seu pé ele está machucado no cantinho da unha. Se você não cuidar hoje, amanhã ele vai estar vermelho. No dia seguinte ele vai estar inflamado. No dia seguinte ele vai estar numa situação muito ruim, saindo secreção. E até chegar em casos extremos até de perder o dedo ou o pé. Assim é na vida sentimental, na vida de casal. Se a mulher ela é parte do nosso corpo, nós devemos amá-la e cuidá-la. Aí entra no segundo tópico, no cuidado emocional, intelectual e afetivo. Lembra que nós falamos no começo dos slides? Então aqui agora nós podemos abrir a caixinha e tirar. O homem ele deve, não só o homem, mas também a mulher, os dois devem ter um cuidado muito importante em três aspectos. O primeiro é emocional. O homem ele tem que amar a mulher e tem que fazer com que a mulher se sinta amada. É dever e responsabilidade de ambos. Mas nessa circunstância, Paulo está falando, maridos, vocês devem cuidar da sua esposa e trazer uma estabilidade emocional para o seu lar. Não procurar contenda, briga, situações desagradáveis que gerem conflitos. Na questão intelectual, também. E, no terceiro ponto, no afetivo. Os homens não devem buscar na rua algo que eles têm em casa. O homem não deve procurar na rua sexo ou uma relação de intimidade, porque isso gera pecado, gera mácula. Lembra que nós vimos a igreja que não tem mácula, a mulher, o relacionamento que não tem mácula no slide anterior? Então, isso gera o terceiro ponto, onde o resultado de você ter um lar emocionalmente, intelectualmente e afetivamente pleno e satisfeito gera um resultado que é bom para os dois. Não é ganho só para o homem ou só para a mulher, não. O ganho é para os dois. Os dois ganham, os dois crescem. Imagina uma família em que o marido trai a esposa trai o marido, em que eles não têm a intimidade, eles não são cúmplices um do outro. Como vai crescer aquela criança, o filho, vendo o pai brigar, xingar, ou em casos extremos até bater na mãe? Vai gerar uma criança desequilibrada, triste emocionalmente, intelectualmente. Não é bom para a sociedade, porque Deus ele criou a família e a família tem que desempenhar o seu papel, o papel à vontade de Deus, criado por Deus. Em Hebreus 13:4, você vai acompanhar aí no slide, que diz o seguinte: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Então, o escritor de Hebreus está sendo bem claro e dizendo para todos, não só para os casados, mas para você que tem seu namorado, sua namorada, você que é noivo, você que está num relacionamento sério, olha, todos têm que entender que digno de honra, de atenção especial, de louvor, seja o matrimônio. Deus ele tem interesse, ele tem total vontade em que o matrimônio ele exista, ele ocorra, que as pessoas se casem e pratiquem dentro do casamento tudo aquilo que o matrimônio tem reservado. Não só apenas uma pessoa para dividir a cama à noite na hora de dormir. Não. Uma pessoa que vai lhe aconselhar, que vai lhe dividir com você, na verdade, as dores, os momentos de alegria, os momentos de tristeza, que vai estar com você quando ninguém estiver. Assim é o lar. O lar, na verdade, é como um porto seguro, de modo que quando a vida, o mundo, as dificuldades lançam contra você momentos que ferem o seu coração, você sabe que em casa você tem alguém te esperando. Você sabe que em casa você tem toda uma estrutura que o Senhor criou para que você possa remendar o seu barco, que é o porto, que é o nosso lar. E no último slide, nos versos 31 e 33, que fala sobre a instituição que existe para sempre, diz o seguinte: eis que deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós,
Cada um também ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o seu marido. Vamos linkar para complementar no slide o verso 2:24 de Gênesis, que diz o seguinte: Por isso, deixará o homem pai e mãe e unirá-se a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então nós temos um único tópico dessa apresentação, que é desse slide, que é o casamento como uma instituição eternizada. Observe comigo e o nosso raciocínio. Ora, se em Gênesis Deus criou o casamento do homem, de Adão e de Eva, e foi a primeira instituição criada por Deus, foi o casamento. E depois ele fala, olha, multiplicai-vos, crescei e multiplicai-vos, onde foi gerado, né, os filhos dele, Caim e Abel. E aí Deus criou esse Adão, ele já tinha uma vida plena. Adão, como diz um pastor muito conhecido, era felizão. Então Adão ele era pleno, ele encontrava o Senhor todos os dias e tinha uma relação com ele. Adão caminhava com Deus. Adão exercia o trabalho que Deus deixou para ele, que era nomear os animais e fazer as outras atividades. Mas o Senhor viu que era bom ele ter uma companheira e ele criou Eva. Só que eles continuaram vivendo e aí teve o pecado original quando Eva pecou. Porém, eles pecaram quando um pecou, o pecado estendeu sobre o outro, porque o outro também pecou. E eles pecaram, foram destituídos da glória de Deus, eles caíram no pecado. Deus trouxe consequências, o pecado deles trouxe consequências sobre eles, mas em momento nenhum o casamento deles foi desfeito. Então há um interesse especial do Senhor, ele não desfez, o Senhor não desfaz o que ele faz. O casamento é a instituição criada por ele, e nada, absolutamente nada, tem o poder de quebrar e de dissolver o que Deus determina. Mesmo no pecado, eles continuaram o seu casamento. E assim é para nós, e é para hoje. Até hoje o casamento é a instituição eternizada e será eterna, porque nós somos a igreja de Cristo. Nós somos a noiva, eu e você, nós que cremos em Deus, que cremos em Jesus Cristo, somos salvos por Cristo. Nós somos a noiva. E esse casamento, ele nos mostra, nos leva para a eternidade com Cristo. O noivo, que é Jesus, vai voltar. Então, essa instituição é eterna. Ela não acaba com nossas falhas. E essa mensagem é para mim e para você. Muitas vezes você nos assiste e está passando por um momento de dificuldade no seu casamento. Um momento, muitas vezes, de traição, de tristeza. E agora nós pensamos, olha, o que é que será do nosso casamento? O que é que será do nosso relacionamento? O Senhor, Ele pode fazer nova todas as coisas. Ele traz novidade de vida ao que nossos olhos parecem morto. Então Deus ele tem total interesse em restaurar aquilo que nós pensamos que já está quebrado. O Senhor ele pode restaurar o meu casamento, o seu casamento, mesmo independente do que nós passamos. Basta crermos na sua palavra e nos entregarmos de coração que ele é fiel para restaurar todas as coisas. Em 1 Pedro 3:1, você vai ver no slide, diz o seguinte: Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece a palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento da sua esposa. Então, essa é uma grande verdade. Imagina, naquela época, lá na cidade de Éfeso, a depravação que era, as mulheres que se convertiam, seus maridos ainda praticavam essas situações que nós falamos agora há pouco, que não agradava a Deus. Mas Pedro, ele fala, olha, se seu esposo ele não é salvo, o seu testemunho, o seu exemplo vai santificá-lo. Lembra? Membros de um mesmo corpo? Se um membro é santo, o outro aos poucos vai sendo santificado. E Deus ele trabalha, ele tem interesse em salvar o seu lar. Vamos agora para o aplicando em nossas vidas. E nós temos basicamente 3 perguntas. Diz o seguinte: quais foram as lições aprendidas hoje? O que é que o Senhor falou ao seu coração? Você conseguiu compreender o papel do marido e da esposa? Você entendeu a importância e o quanto nós somos amados por Cristo? E como de costume agora, nós vamos ler uma frase
de um homem de Deus que diz o seguinte: uma fé pequena leva as almas até o céu, mas uma grande fé traz o céu até as almas. Charles Haddon Spurgeon. Que Deus os abençoe.